Muito bem, amigos. A lição número 4, falando sobre ver a face do ourives, a parte de quinta-feira, caráter e comunidade. Vimos que o Espírito Santo tem que habitar em nós, representado pelo óleo das lâmpadas das virgens que Jesus contou na sua história. Vimos que viver como sábio significa resplandecer através do testemunho puro, saudável diante das pessoas. E o apóstolo Paulo agora fala sobre caráter e comunidade. Como podemos viver como cristãos numa comunidade? Vivendo nossos crisóis, sendo purificados, melhorados por Cristo, para que nós possamos dar um testemunho real e verdadeiro, cuidando daqueles que têm necessidades, ajudando os fracos na fé. E não dá para ser um cristão sem se envolver com as pessoas. Um homem procurou um pastor e disse: pastor, olha, eu queria ser crente, mas eu não quero nada desse negócio de dar estudo bíblico, eu não quero que ninguém fique me pentelhando, perguntando se eu sou crente, se eu não sou. Eu quero viver uma vida secreta. Dá para ser um cristão secreto? O pastor disse: então eu tenho que procurar uma outra coisa para fazer, porque é impossível a pessoa aceitar Jesus no coração e ser um cristão secreto. A pessoa é transformada, todo mundo percebe, as pessoas vão perguntar: por que você está diferente? Por que você é melhor? Por que você agora é tão bondoso? Por que você agora ajuda as pessoas? Não dá para ser um cristão secreto. No tempo de Martinho Lutero, teve um homem que foi acusado de ser cristão. Ele negou, assim, foi preso, ficou 37 anos preso. Descobriram depois que ele saiu da prisão, que ele era um fiel servidor de Jesus. Ele escreveu dentro de um tijolo: eu amo Jesus Cristo. Mas foi um cristão secreto. O nome dele era Martinho Bazel. Podia ser tão bom quanto Martinho Lutero, mas foi um cristão secreto, não adiantou nada. O apóstolo Paulo nos orienta a sermos cristãos que vivam na comunidade. Há pessoas na igreja que imaginam que podem ser cristãos sozinhos. Até que dá para ser um cristão sozinho durante um certo tempo. Depois a pessoa não suporta, porque nós crescemos espiritualmente na comunidade, em comunhão com os irmãos. Inclusive, havia um irmão que deixou de ir na igreja e começou a usar as horas do sábado, do domingo, as horas do culto, para fazer outras coisas. Começou a passear, começou a ir para shopping e se afastou da igreja. Uma noite bem fria, o pastor foi na casa dele visitar. Bateu lá no portão, o homem entrou, o homem saiu e deixou o pastor entrar, o pastor entrou, e ali naquela sala bonita, móveis bonitos, uma lareira acesa, e aquele irmão no quentinho ali, desfrutando ali de uma TV maravilhosa. E o pastor então começou a conversar com ele, ele desligou a TV, e o pastor viu que a lareira estava acesa, tinha muitas brasas. O pastor foi lá, pegou daquele alicate grandão de mexer nas brasas, tirou uma brasa, botou então ali em cima do mármore e passaram a conversar. De vez em quando os dois batiam o olho na brasa. E então chegou o momento em que o homem disse: pastor, não precisa falar nada. O senhor está me visitando, eu agradeço a sua visita, mas eu sei o que o senhor veio fazer aqui. Quando o senhor botou aquela brasa ali em cima daquela laje, em cima daquele mármore, eu percebi que o senhor queria me dizer alguma coisa. E Deus me falou através da sua ilustração: uma brasa fora do fogo vai se apagar. Eu estarei no próximo culto e não vou mais faltar na igreja. Viver na comunidade cristã significa crescimento espiritual. A pergunta número 7 diz assim: que coisa importante Paulo chamou a nossa atenção quando trabalhamos e vivemos na comunidade da igreja? O texto de Efésios 4, 11 a 16 diz o seguinte: e ele mesmo, Deus, deu dons uns para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo com isto planejar o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, como fosse homem perfeito, chegarmos à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, através do engano dos homens, que enganam com astúcia enganadora e de forma fraudulenta. Antes, devemos seguir a verdade em amor, para que possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, para a pergunta, que coisa importante Paulo chamou a atenção para que nós possamos viver trabalhando em comunidade na igreja? A resposta: Paulo enfatizou que é muito importante trabalhar em conjunto na igreja como se fôssemos um corpo.
a fim de que nós possamos demonstrar que Jesus atua em nossa vida através do trabalho da comunidade, da igreja. A igreja tem que ser um lugar assim unido. Por isso que a igreja é uma comunidade, onde nós trabalhamos, nos edificamos, ajudamos mutuamente, nós dedicamos nossa fé ao Senhor nosso Deus, trabalhamos em conjunto com os irmãos, fortalecemos aqueles que estão fracos, ajudamos aqueles que estão em necessidade, damos estudo bíblico e como cristãos nós então nos auxiliamos mutuamente. Então Paulo falou que devemos trabalhar como um corpo. Um corpo é todo ajustado. O corpo é assim, não pode a mão dizer eu não pertenço mais ao corpo. Nem pode o pé dizer eu não vou andar mais. Nem pode o cérebro dizer não conte comigo, senão eu estaria morto. Por isso o corpo todo ajustado funciona assim de forma sincronizada todos os órgãos e elementos do corpo. Uma igreja estava crescendo muito pouco e o pastor estava preocupado. Foi dormir uma noite muito preocupado e acabou sonhando. Sonhou que estava puxando uma carroça e a carroça estava cheia de membros da igreja em cima. E ele disse, mas está muito pesado essa carroça. E aquele monte de gente em cima da igreja, em cima da carroça, dizendo, vamos lá, puxa aí, vocês são muito bons em puxar. E estava o pastor puxando, e alguns diáconos, alguns anciãos ajudando o pastor a puxar aquela carroça, e esse povo em cima, batendo palma, fazendo festa, e dizendo, vamos lá, queremos ver a igreja crescer. Só que o pastor percebeu que estava muito pesado. Quando ele olhou, tinha um monte de gente do lado de fora, e puxando a carroça para trás. O pastor disse, ei, vocês aí, me ajudem, empurre a carroça. E eles eram do contra, eles estavam puxando a carroça no sentido contrário. O pastor acordou atordoado e disse, meu Deus, o Senhor está mostrando que a igreja está dividida. Tem gente que só está querendo assistir e ver o circo pegar fogo. Tem outros que estão apenas elogiando. Tem outros que não se envolvem. E tem aqueles do contra, que estão puxando a igreja para trás. Graças a Deus que tem gente me ajudando, auxiliando a levar essa igreja para a frente, para a glória do Senhor. O pastor resolveu então conversar com a igreja, mostrar o que estava errado, coisas que podiam ser melhoradas, pedir a opinião das pessoas, começaram a jejuar, começaram a orar para a igreja, para que a igreja pudesse crescer. Em Tampa, na Flórida, havia um homem que era dono de um cassino. Deus tocou no coração desse homem, ele se converteu, se tornou assim um adventista. Ele foi para uma igreja que tinha só 14 membros, toda a igreja dividida, brigando. Esse homem disse, preciso chamar essa igreja para orar. E começou a visitar os irmãos da igreja. Gente, esse homem se tornou um ministro do evangelho. Ele foi ajudado, assim, por Deus, para se tornar o ministro daquela mesma igreja. Uma igreja que tinha 14 membros. Ele começou a se reunir numa lanchonete, porque a igreja não tinha mais condições. Começou com 14 pessoas, reunindo na lanchonete, onde ele pregava ali para aquelas pessoas, e muitos começaram a chegar, e outros membros começaram então a serem visitados por esses 14, orando. Meus irmãos, que coisa impressionante. Depois de 5 anos, a igreja tinha 400 membros. A igreja começou a crescer. Ellen White fala assim, Deus não pode operar numa igreja fermentada pelo fermento da discórdia. Uma igreja dividida não vai crescer. Então, além dos nossos crisóis, nós podemos ainda estar ajudando a igreja a melhorar espiritualmente. Porque quando nós passamos por um crisol, nós melhoramos, nós nos apegamos com Deus, nossa comunhão fica mais firme com Deus. Aí nós percebemos uma pessoa que está passando por um crisol, só que aquela pessoa ela é mais fraca, ela não consegue superar. E se brincar, ela desiste. Então nós temos que correr lá como membros desse corpo que é a igreja, ajudando aquele que é mais fraquinho. Pergunta número 8. Qual o conselho do apóstolo Paulo para que uma comunidade cristã cresça na plenitude de Cristo? Como pode uma igreja crescer? Qual o conselho do apóstolo Paulo? Efésios 4, de 11 a 13 diz assim, e ele mesmo deu dons para os nossos irmãos, deu para apóstolos, deu para profetas, evangelistas, pastores e doutores. Com isso, ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, qual é o conselho de Paulo para uma igreja crescer? O conselho é que cada um faça a sua parte, use o seu dom para o aperfeiçoamento individual e também da igreja da comunidade. Quando os membros crescem, a igreja evolui. E é uma verdade. Onde tem uma igreja que está dividida por brigas internas, por pessoas disputando o poder, a igreja não vai crescer. Quando a igreja em humildade
começa a trabalhar, os irmãos se ajudando, dando estudo bíblico, visitando aqueles que estão mais fracos, fazendo assim aquelas confraternizações na igreja, a igreja começa a crescer. Inclusive, os irmãos se perdoando, porque é importante que haja o perdão entre os irmãos para que a igreja possa crescer. Quando os membros são ativos numa comunidade e se importam uns com os outros, há crescimento espiritual e há consagração individual e coletiva. É ruim entrar na igreja que você sente aquele clima de briga, né? Eu já fui pregar em igreja onde cheguei no igreja para pregar, na semana de oração, percebi o que está acontecendo. É um clima estranho no sábado e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Quando terminei, fui lá e disse para o ancião, irmão, o que está acontecendo? Eu preguei aqui na igreja, mas eu percebi que a reação da igreja foi uma reação assim estranha. Disse, irmão, está acontecendo uma briga, os dois anciãos estão em pé de guerra. Não diga, irmão, os dois brigaram na comissão feio e olha, até um deles nem veio hoje. Disse que se foi o outro que te convidou, ele nem vai na igreja, na semana de oração. Eu disse, eu quero visitar esse irmão. E fui visitar esse irmão, conversei com ele, ouvi o lado dele, visitei o outro também que tinha problema e depois fiz uma reunião com os dois na semana, num lugar afastado, conversamos os três e graças a Deus, Deus colocou a mão e os dois se perdoaram. Então, uma igreja dividida não prospera. Ao final daquela semana de oração foi uma bênção. Aqueles irmãos estavam ali, se perdoaram, tomaram Santa Ceia, o pastor veio, fez uma Santa Ceia, olha, foi uma maravilha, a igreja voltou a ter aquele espírito de união. Então, vamos pensar sempre nisso. Deus nos quer como membros desse corpo que é a igreja, e Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Mesmo passando pelas inscrições, nós temos que ainda pegar, Senhor, na sua mão e ajudar aqueles que estão enfraquecidos. Senhor, obrigado pelos dons. Ajuda-nos como igreja a usarmos nossos dons para crescimento individual e coletivo da tua casa. Abençoa as igrejas que estão com dificuldade. Põe em tua mão o amor, o espírito de perdão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um beijo do seu coração. Tenha uma quinta-feira abençoada. Obrigado.